Bebidas alcoólicas. Qual a relação dela com o cristão? O crente pode beber? Vem comigo a partir de agora pela Bíblia. Olá, paz do Senhor Jesus, irmãos! Estamos novamente juntinhos no programa Pela Bíblia, Perguntas e Respostas, o programa que leva o conhecimento de Deus a todas as pessoas. É a Bíblia sendo considerada pela Bíblia. Eu sou o Mauro Maier e como é bom estar de novo com vocês, na graça e na paz de Jesus. Hoje nós temos uma grande pergunta. Quem faz ela é o irmão Cícero de Pindamonhangaba. É isso aí, São Paulo. Ele pergunta: o crente pode beber bebida alcoólica? Será que o crente pode beber bebida alcoólica? E a Bíblia vai nos responder direto pela Bíblia com ele. Professor Edson Reis, graça e paz, meu irmão. Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez, aprendendo a palavra de Deus e caminhando pela Bíblia. Mauro, essa pergunta do nosso ouvinte, do nosso internauta, ela é muito interessante. Talvez nós pudéssemos dar um texto bíblico a ela, que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 20, no versículo 1. O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. A maioria das vezes que a Bíblia fala sobre bebidas alcoólicas, ela faz relação ao vinho. Muito embora existissem também outras bebidas que a Bíblia chama de bebidas fortes, tá? Então isso também existia. Agora, é muito interessante quando nós observamos que, embora Deus, ele permitisse que seus servos se utilizassem de bebida alcoólica, ele também, em algumas ocasiões, ele adverte, como advertiu aqui no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, está escrito: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Perceba, então, que o cristão, ele não é proibido de beber, mas a Bíblia adverte que a bebida, ela pode tirar os sentidos da pessoa. Veja o caso de Noé. A primeira coisa que Noé faz, depois de sair da arca e oferecer os seus sacrifícios, conforme diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 21, diz que Noé, ele plantou uma vinha. O texto diz: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Veja que esse texto ele concorda plenamente com aquilo que a Bíblia diz sobre o vinho ser zombador. Conforme eu citei, né, a Bíblia também tem alguns textos que tratam da bebida forte. E isso a gente vai acompanhar, né? Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 26, lá está escrito assim, ó: com prata comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se na presença do Senhor. Aqui era uma orientação, né, sobre as viagens que eles deveriam fazer para entregar ali ao Senhor as suas ofertas. Veja que ele diz na Bíblia, não é, que eles poderiam comprar vinho ou outra bebida fermentada. A Bíblia também diz no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 6, dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados. Mas também ela adverte: ai dos que levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Citação de Isaías, capítulo 5, versículo 11. Perceba então que quando a Bíblia ela faz menção de vinho, ela faz menção de bebida forte, bebida fermentada, com certeza essas bebidas elas contêm álcool. Algumas pessoas dizem: não, mas o vinho da Bíblia
não contém álcool. Contém sim. O vinho da Bíblia contém álcool. Por exemplo, eu já estive em Israel, o vinho é uma bebida tradicionalíssima, inclusive acompanha as refeições dos judeus. É por isso que Jesus, na noite em que foi morrer, ele tinha lá o cálice de vinho, não é? Que estava sendo considerado ali na ceia, né? Na Páscoa, que eles utilizavam. Tá? Agora, é muito importante pensarmos o seguinte, porque a Bíblia ela não tem uma proibição, a Bíblia não tem uma proibição exata sobre o assunto. O cristão deve entregar-se à bebida alcoólica? Conforme diz a Bíblia, não é sábio. A pessoa ela pode ter uma tendência ao vício. E a partir do momento que ela vai ficar viciada, isso vai trazer sérias consequências à sua vida. E é lógico que Deus não vai se agradar de que uma pessoa use as suas faculdades mentais para servi-lo bêbado, como era o caso que ocorria ali na ceia do Senhor, descrita no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo disse que até mesmo na ceia, alguns cristãos ali na igreja de Corinto se embriagavam. A igreja cristã, no Brasil, porque em outros países existe diferença do costume, a igreja cristã no Brasil, ela fez a opção por orientar os seus membros a não beberem. É por isso que surge, às vezes, essa pergunta, será que o crente pode beber? A igreja cristã fez essa opção. Existem irmãos de outras igrejas que se utilizam, que bebem um pouco de vinho, que bebem até mesmo cerveja, né, conforme diz aí, ou bebida forte. Agora, não é porque esses irmãos fazem que os outros terão que fazer. Pense, por exemplo, nos prejuízos que o álcool tem causado a muitas famílias. Perceba, o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Se a pessoa não tem controle, por que buscar aquilo que não lhe convém? Nós temos que ser honestos e apresentar o que a Bíblia diz. Embora a Bíblia não tenha uma ordem específica, o cristão fará bem em usar de bom juízo, averiguar, avaliar até que ponto ele está sendo ou não prejudicado e até mesmo fazendo com que outros tropecem. Nós podemos ainda colocar a seguinte situação. Um cristão, ele muitas vezes, quando veio para a igreja, ele era um bêbado. Agora que ele está na igreja, ele simplesmente ouve dizer, olha, eu posso beber. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai voltar ao mesmo tempo em que ele não tinha se convertido ainda, causando grandes males para si e para a família. Então, embora tenhamos que ser honestos e explicar a Bíblia como ela deve ser lida, nós não devemos, de maneira nenhuma, colocar um cabresto sobre os nossos irmãos nesse aspecto, mas, ao mesmo tempo, não podemos julgar aqueles que têm a sua consciência que lhes permite beber um vinho ou qualquer outro tipo de bebida. Por exemplo, Romanos diz que aquele que come não julgue o que não come. O mesmo princípio se aplica para a bebida. Estou citando Romanos 14:4. Todos nós somos servos do Senhor. Mas se a sua igreja ela tem a norma, né, de que o irmão não pode beber, então é bom que o irmão siga. Não significa que você está seguindo a homens, mas são recomendações práticas para a sua própria saúde. E se a igreja que você está, ela permite que você beba alguma coisa, seja moderado. A Bíblia diz que o presbítero, o pastor, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, o diácono, ele não pode ser dado a muito vinho, ele não pode ser amante do vinho, né? Então nós temos que tomar um cuidado. Veja que a Bíblia, pregada com responsabilidade, dentro da liberdade cristã, cada cristão usará a sua consciência. Claro, conforme eu citei. Se você está em uma comunidade cristã que não permite, siga essas orientações que é para o seu bem. Se você está em uma comunidade cristã que permite, não abuse, ok? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro pela Bíblia.
Obrigado, irmão Edson, obrigado ao Espírito Santo. Sempre temos a informação exata na Bíblia, é a Bíblia pela Bíblia. E você também pode participar do programa através do e-mail predsonpelabiblia@gmail.com ou ainda pelas plataformas. Nós estamos em todas as plataformas das redes sociais, em todas elas, como você está vendo aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e deixe o seu like, o famoso joinha. Assim você estará contribuindo para o programa e, claro, também levando mais informação a muito mais pessoas. E olha, você não pode esquecer também de fazer seus comentários nas redes sociais, né? Quanto mais comentários, mais destaque o programa terá e mais pessoas vão, com certeza, aprender ainda mais o que a Bíblia ensina para nós, direto pela Bíblia. Muito obrigado, irmão Edson, muito obrigado a todos, obrigado a você mais uma vez, que a paz e o amor de Deus estejam com todos. No próximo programa, responderemos mais dúvidas, mais perguntas, aqui no programa Pela Bíblia, Perguntas e Respostas. Um abraço a todos, tchau, tchau, pessoal!